Fala, gente boa, povo abençoado, sejam bem-vindos ao canal Simplesmente como Jesus. Eu sou o Newton e hoje no vídeo que eu vou estar passando para vocês aí o conteúdo, eu vou estar iniciando uma série de devocionais falando sobre a vida do cristão e a oração. O cristão e a sua vida de oração, né? Vamos estar falando sobre a importância de termos uma vida em comunhão com Deus através da oração. Não conheço nenhum cristão, ou pelo menos não vi até hoje um cristão que teve capacidade de dizer: eu oro o suficiente, eu já oro bastante, já não preciso orar o quanto eu gostaria, eu já estou orando o máximo que eu posso. Todos reconhecem a necessidade de uma vida de oração. Todos gostariam de orar mais, todos gostariam de ter uma vida mais intensa de oração, receber mais da graça de Deus. Tem um pastor em saudosa memória e lembrança, pastor Ernesto Nini, que ele dizia o seguinte: pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder, nenhuma oração, nenhum poder. Eu creio que a oração é o canal que é a janela que abre o agir de Deus sobrenatural na nossa vida. Logicamente que não é só a oração, mas ela é um dos principais. Então, eu reconheço na minha vida a necessidade de orar mais. Você também tem essa necessidade? Você vê essa prioridade na sua vida? Porque a nossa vida ela é feita de escolhas. Então, entre estas escolhas está prioridades que nós colocamos. Então eu gostaria de começar nesse primeiro vídeo mostrando para você à luz da palavra de Deus que a oração ela é um mandamento, conforme Paulo disse lá para Timóteo, na sua primeira epístola, Timóteo não, Tessalonicenses, Paulo ele diz lá em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. E nós vemos Jesus falando lá em Lucas capítulo 18, verso 1, Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Veja, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nós vemos lá em Daniel capítulo 6, no verso 10, se não me falha a memória, que Daniel era um homem de oração que orava 3 vezes ao dia. Então, quando você vê lá que Daniel teve o livramento ali na cova dos leões, ele era um homem de oração, ele era um homem de comunhão com Deus. Então, Deus livra, Deus guarda, Deus faz um milagre na vida daquele que tem comunhão com Ele, que conhece Ele na intimidade. E como poderemos conhecer a Deus na sua intimidade, se não também através de uma vida de oração? E em conexão com a palavra. Porque como eu vou orar eficazmente se eu não entendo qual é a vontade de Deus na minha vida de oração? Conhecer a vontade de Deus revelada é irmos para a sua palavra. Então, nesse primeiro vídeo aqui introdutório, eu gostaria de passar para vocês que nós vamos estar essa semana, talvez até um pouco mais, falando exclusivamente sobre a oração. Eu quero esmiuçar um pouco ali o Pai Nosso. Que oração poderosa, oração modelo que Jesus nos ensinou. E o motivo também de eu estar falando nesse vídeo sobre estar iniciando esse tema de oração, falarmos pelo menos aí alguns dias sobre oração. Primeiro, a oração é um mandamento, como eu já falei. Segundo, porque a oração é uma necessidade de toda a igreja, né? Hoje e sempre. E terceiro lugar, porque a oração ela é uma forma de você abrir um diálogo, uma conversa com alguém que não é cristão. Por exemplo, se você conhece alguém que tem algum familiar doente, se você conhece alguém que está passando por uma dificuldade, alguém que está desempregado, alguém que tem algo na sua vida que ele precisa realmente do agir de Deus na vida dele, você pode se disponibilizar a orar por essa pessoa. E você pode invocar ao Senhor na favor da vida dela e ela pode provar e ver que o Senhor é bom. E Deus pode fazer um milagre na vida dela através da sua oração. Então veja, a oração ela abre esse diálogo, abre essa possibilidade de nós estarmos apresentando o Evangelho, apresentando o Deus ao qual nós clamamos, o Deus do impossível, o Deus de Lucas 1:37, que diz que para Deus nada é impossível.
Então este Deus é o Deus que faz coisas impossíveis. Ele não mudou. Hebreus capítulo 13, versículo 7, se não me falha a memória, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu quero encerrar este vídeo orando o Pai Nosso. Então aí aonde você estiver vendo este vídeo agora, estiver aí pelo YouTube ou pelo Instagram, Facebook, eu quero encerrar com esta oração, porque eu tenho certeza que todos que estão vendo conhecem esta oração. E esta oração vai ser o nosso material de estudo de alguns apontamentos, de algumas coisas, algumas lições importantes que o Senhor Jesus nos mostra através desta oração, que é um modelo para nós orarmos. Eu gostaria que você, nesse momento, ligasse o seu pensamento com o Senhor, esquecesse de todos os seus problemas e colocasse seu pensamento apenas no Senhor agora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo. Até o próximo vídeo amanhã, quando nós estaremos postando aqui um segundo vídeo sobre a nossa vida de oração. E que você possa refletir e pedir ao Senhor que te ajude a ter uma vida de oração. E nós vamos estar aqui para te ajudar. Eu quero te ajudar a ter uma vida de uma vida com oração, com uma vida mais dinâmica, na verdade, né, na oração. Porque às vezes tem gente que vai orar, não sabe o que falar, como começar, como concluir, né, o que deve falar na oração. Então assim, a gente vai estar trabalhando muito esse tema, porque eu sou apaixonado pelas Escrituras e com a palavra de Deus em mãos nós vamos estar aprendendo juntos sobre a vida de oração, sobre como devemos orar, tipos de oração. Só para você ter uma ideia, nos próximos vídeos nós vamos falar sobre aprendendo a orar. Nós vamos colocar aqui algumas situações que nós devemos considerar na oração, tipos de oração, a oração e a vontade de Deus. Como eu devo orar sabendo que, conforme Tiago capítulo 4, verso 3, nós, quando pedimos coisas segundo nossos prazeres e deleites, uma oração egoísta, é uma oração que Deus não responde. Então, qual é a oração que Deus responde? Como orar segundo a vontade de Deus? A oração e a Bíblia, orações que nós podemos extrair da Bíblia como modelo para a nossa oração. Como a oração da igreja primitiva, como Daniel, que era um homem de oração, como o livro de Salmos. Também nós vamos falar sobre a oração e a fé, que é extremamente importante, porque em Hebreus capítulo 11, verso 6, lá o autor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como me chegar diante de Deus sem fé? Eu já estou desagradando a Ele porque eu não tenho fé, eu não creio que Deus vai responder a minha oração. Então que Deus te abençoe nesse vídeo e até amanhã, quando nós estaremos juntos para o segundo vídeo dessa devocional. Um grande abraço a todos. Gostaria de pedir também, antes de encerrar, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe aqui embaixo um comentário, seja no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Qual a sua maior dificuldade com relação à oração? Eu quero te ajudar nesses próximos dias. Grande abraço, Deus abençoe a todos.